Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Esta última semana foi maravilhosa, até porque o presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil e causou grandes calafrios na turma da esquerda, a começar por Gleisi Hoffmann. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. O Brasil recuperou a democracia e superou o golpe que você tentou impor. O país rejeita a violência e respeita os direitos. Por isso, aproveite para explicar à Justiça os crimes de que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser. O que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país. E além dela, tivemos também Alexandre Padilha afirmando o seguinte: Se quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior, vai se dar mal. Não vai ter sucesso. Vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou. Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro, quando fugiu do país e agora fez uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou a recepção no aeroporto. Mas no final das contas o resultado foi este. Tá aberto ali, agora isso aqui já. Vai flopar, como flopou. Bom, mas se você pensou que a vida dessa turma, que já estava difícil, não poderia ficar ainda pior, saiba que eu preciso te contar que aquela história das joias envolvendo o presidente Jair Bolsonaro está tendo um desfecho não muito esperado por uma parte da imprensa e muito menos por essa galera da letra do amor. Eu tô falando isso porque, vejam só, no dia do depoimento de Bolsonaro, que ocorreu agora, dia 5 de abril de 2023, na sede da Polícia Federal em Brasília, a dona Gleisi Hoffmann resolveu desafiar Bolsonaro. De maneira muito irônica, afirmou o seguinte: Atenção, Bolsonaro. 5 de abril de 2023. Seu primeiro encontro com a Justiça desde que perdeu as eleições. Você terá de responder à Polícia Federal pelas joias milionárias que desviou e pelas que tentou desviar, sempre às escondidas. Para quem foi acusado de fazer rachadinhas, apropriação de diamantes que pertencem ao país não deixa de ser um grande salto. E além dela, o deputado federal André Janones resolveu espalhar esse tipo de informação. Se liga, urgente, começando neste momento os depoimentos aqui na PF. Bolsonaro está sendo tratado como bandido e apesar de ter ensaiado ontem o dia todo as suas falas com seus advogados, caso cometa qualquer deslize será enjaulado, vamos torcer. Aí, poucos segundos depois, o mesmo Janones colocou o seguinte: atenção, segundo fontes não oficiais, neste momento, durante o depoimento na sede da Polícia Federal, Bolsonaro chora e diz, em off, a seu advogado que aceita qualquer acordo desde que não fique preso. Aí tá a palavra na tela, não posso ler, além de ladrão é frouxo. Alguém aí com peninha? E André Janones, nada contente, resolveu espalhar mais informação. Aí ele colocou: agora, em depoimento à polícia, o ex-presidente Bolsonaro entregou ainda mais presentes que havia recebido da Arábia Saudita. Ah, mas ele ainda não estava contente, resolveu publicar mais uma informação. Uma curiosidade: o delegado que ouve Bolsonaro nesse momento carrega o nome Colares. Outro fato curioso é que esse Colares, ele não tentou roubar, pelo menos ainda. E Janones continuou: urgente, Bolsonaro acaba de deixar a sede da PF.
né? Olha a forma que ele se refere a Bolsonaro, não posso ler no ar. Pensou que ia estar lotado de gado lhe esperando, mas se ferrou. Não tinha nenhum apoiador e ele saiu escorraçado aos gritos de genocida, miliciano e ladrão de joias. Foi pra isso que eu fiz o L. Bom, vocês viram, né? Eu pensei que gostava de Jair Bolsonaro, mas aparentemente tem uma galera que gosta ainda mais. Olha, na boa, não tô afim de disputar amor com ninguém não, viu? Bom, e aí o depoimento acabou e no final das contas, olha só a matéria, uma notinha, na verdade, pequenininha que a imprensa resolveu divulgar, mais especificamente a CNN. Olha o resultado disso tudo. Voltamos a falar sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre os presentes sauditas. Segundo a apuração da CNN, o ex-presidente disse que só soube da existência das joias trazidas pelo ex-ministro Bento Albuquerque em dezembro do ano passado. Vamos voltar com o repórter Leandro Magalhães. Oi, Márcio. Pois é, Márcio, o depoimento durou cerca de 3 horas, estavam marcados 10 depoimentos ao mesmo tempo, 8 aqui em Brasília, 1 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Mas o depoimento do Rio foi adiado, porque o advogado do depoente passou mal. Eu conversei com algumas fontes que me disseram que o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que todos os procedimentos foram feitos por ofício, o que demonstraria a transparência dos atos praticados, que tomou conhecimento das joias em dezembro de 2022, um ano depois da chegada dos presentes ao Brasil, que não se recorda quem o avisou sobre a apreensão das joias e que a todo momento buscou verificar a regularidade dos procedimentos para evitar o que a defesa dele classifica como vexame diplomático e que sempre se colocou à disposição das autoridades e está convicto de que nunca praticou nenhuma irregularidade. Segundo o levantamento da CNN, Jair Bolsonaro durante todo o mandato recebeu cerca de 9 mil itens, entre os quais 3 mil camisas, centenas de livros, dezenas de relógios muitos de baixo valor, facas, armas, tábua de carne de churrasco e bandeiras, além de outros. Na semana passada, em entrevista exclusiva à CNN no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro afirmou que nada que recebeu foi extraviado, tudo está guardado e nada foi escondido. Ele disse que todos os itens foram cadastrados ao acervo pessoal e ao público e que por isso a imprensa tinha conhecimento e que não recebeu a maioria desses presentes em mãos porque foi recomendado a não receber por questões de segurança. Márcio, eu conversei com uma fonte ligada ao ex-presidente que classificou como uma grande falha de comunicação da equipe do Ministério de Minas e Energia ao não declarar os itens, o estojo de joias em 2021, dando margem para se pensar em má-fé, mas que essa não foi a intenção. Essa mesma fonte me disse que o ex-presidente classificou o depoimento de hoje como tranquilo e que tudo foi explicado e justificado. Que demais! Ai, meu Deus do céu, o clima de velório na CNN é impressionante. Bolsonaro explicou o que deveria explicar, devolveu o que deveria ter sido devolvido. Bolsonaro deixou muito claro que em nenhum momento tentou roubar joias, muito pelo contrário, tudo foi rigidamente feito dentro da legislação. Bom, e aí o que acontece, né? Logo depois que Bolsonaro saiu, aí veio essa notinha, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o silêncio tá sepulcral. Eu entrei nas redes sociais da Gleisi Hoffmann e não tem absolutamente mais nada. Foi só Bolsonaro dar o depoimento que não tem mais nada. O Janones, que tava aqui surtando na internet, nas suas redes sociais, caladinho, não tá falando mais nada. Que engraçado, a TV Globo, que tava com plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana pra falar do roubo das joias de Bolsonaro, não falou nada sobre o depoimento que ele concedeu à Polícia Federal. Por que será? Olha só que coisa. Meus amigos, mais uma narrativa contra Bolsonaro de uma vez por todas enterrada. Agora nós precisamos voltar atenção àquilo que realmente precisa. Senhora Dona Gleisi Hoffmann, senhor Lula, senhor André Janones. No caso, a recuperação da economia, brigar para que o desemprego não aumente ainda mais, brigar para que a taxa de juros diminua e consequentemente aumente o poder de compra do brasileiro, né? Brigarmos para que a inflação reduza, inclusive cuidar dos escândalos
escândalos envolvendo os ministros, que inclusive tem até ministra, no caso a Daniela do Vaguinho do Turismo, que supostamente estaria envolvido com milicianos, 5 no total, segundo reportagem do O Antagonista. Meus amigos, eu acho que vocês agora precisam se preocupar com coisas que efetivamente merecem a atenção. Esqueça um pouquinho Jair Bolsonaro. Aí o mais engraçado de tudo é que este reboliço das joias é muito semelhante à época dos gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, se lembra? Dona Gleice Hoffmann, André Janones também foram para as redes sociais afirmando que tinham descobrido um grande escândalo, que Bolsonaro gastou não sei quanto em lanche, que Bolsonaro gastou isso, aquilo. Aí você ia fazer as contas, dava mais ou menos tipo 15, 20, 30 reais por lanche, por marmita. Eram gastos totalmente justificados, declarados, inclusive descobriu-se que Bolsonaro foi o presidente da República que menos gastou no seu cartão corporativo nos últimos anos. Inclusive, Bolsonaro, em um mandato dos seus 4 anos, não conseguiu gastar cerca de metade do que Lula gastou também durante 4 anos. Que coisa, né? Aí depois que revelaram tudo isso, assim como no caso das joias, todo mundo ficou pianinho, em completo silêncio. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima narrativa em relação a Bolsonaro. E tchau, tchau.